Olá, bem-vindos. Para quem não me conhece, sou a professora Tatiana Werner e hoje nós estamos aqui para fazer o comentário do edital da SFSEX, né? A nossa turma é de enfermagem, né? De enfermeiros. Falando nisso, parabéns a todos os enfermeiros pelo seu dia, né? Hoje, dia 12 de maio, do enfermeiro, né? Da enfermagem, data magna. Então, assim, parabenizar esse grupo, né, de pessoas, esses profissionais que são tão empenhados, que têm, né, o dever de cuidar pelas pessoas, né? E um ganho aí, né, na causa da enfermagem, que é a questão do piso salarial. Parece, tá, que tudo indica, parece que vamos ganhar essa batalha aí. É muito pequena diante das inúmeras batalhas que ainda temos a vencer, mas já é o início de uma conquista. Mas estamos aqui para falar da ISFESEX. Então, ISFESEX 2022, né? A VUNESP trouxe aí muitas novidades, né? Mas como já falei anteriormente, todas elas vão ser abordadas, né, nas nossas aulas. Nós estamos acelerando, já estamos contratando professores, já estamos vendo e todo esse conteúdo para ministrarmos para os senhores, para que os senhores fiquem tranquilos na hora da prova, tá ok? Isso daí era algo que era esperado, né? Já que o edital anterior não teve, né, alterações significativas. Foi um edital, assim, bem dizer, a mesma coisa do edital do ano de 2020, né? Estou dizendo isso de 2021. Então, assim, o Exército, né, a comissão lá do Exército, verificou a necessidade de ter alterações. Isso é uma coisa que cada vez mais vai ser trabalhada nas Forças Armadas. Então, o Exército ele se assemelhou bastante, né, à Força Aérea Brasileira. Então, ele fez uma abordagem bastante minuciosa com relação aos editais, principalmente de saúde pública. Nós vemos ali, vamos ver aí, né, no decorrer da nossa apresentação, que o conteúdo de saúde pública é um conteúdo bastante extenso, né? Nós temos bastante manuais, mas isso daí não é novidade, já que a VUNESP vem tendo esse perfil de cobrar bastante, né, a parte de saúde pública. Então, temos que enfatizar nossos estudos em saúde pública, mas não podemos nos abster dos demais assuntos, tá? Os pontos que surgiram são os pontos que com certeza vão cair na prova. Então, assim, a questão da notificação compulsória. Então, tem lá uma listagem de 2022. Essa listagem tem que verificar quais são as doenças que estão nessa listagem que não eram abordadas anteriormente, qual é o tempo de notificação e outros critérios que são de relevância para a banca. Outra coisa, né? Quando a gente está, como a gente está falando de um conteúdo novo, que é a questão da saúde da mulher, o que a gente tem que fazer? Praticar. Então, assim, eu tenho que estudar, né? Os professores vão ministrar o assunto de saúde da mulher, mas eu tenho que começar a fazer exercícios, incluir na minha relação exercícios acerca da saúde da mulher. Outra coisa que também deixou de ser abordada aqui, né, com bastante ênfase, foi a questão da Covid, exceto na saúde da mulher. Ele ainda aborda o assunto da Covid, mas não com tanta ênfase como foi dada nos anos anteriores, em virtude de se tratar-se de uma pandemia e nós estarmos vivenciando aquele caos, né? Então, hoje, o que se vê é uma abordagem muito mais relacionada a terapêuticas, né? De promoção e prevenção. Então, o que se quer, né? Hoje, a FAB ela já trabalha essa questão da promoção da saúde, né? Ela tem um programa lá que é relacionado à promoção de saúde e que provavelmente o Exército vai também adotar e a Marinha também. Então, assim,
é diferente da abordagem de saúde pública, mas se assemelha em partes. Então, por isso, essa ênfase tão grande na saúde pública. Então, vamos lá falar do nosso edital. Então, período de inscrição. Não posso perder o meu período de inscrição. Então, as inscrições elas iniciam dia 14 de junho e se encerram em 5 de agosto. Não vou deixar para fazer isso no último dia, tá? Então, eu tenho que verificar lá a data início, já é mês que vem, né? No próximo mês já começam as inscrições, né? A gente tem mais ou menos aí um mês e pouquinho para essas inscrições iniciarem, tá? Quem, na verdade, tem algum tipo de, de, de problema para pagar a taxa, pode recorrer à isenção, tá? O valor da taxa é de R$ 150. E, como eu falei, o último dia, tanto da inscrição quanto para pagamento, é dia 5 de agosto. Cuidado com a questão de programação, tá? Então, assim, olha, tenham cuidado, vejam lá a questão do saldo, né? Para não deixar programado e não ter saldo em conta para fazer o débito desse pagamento. Cuidado com essas questões. A gente fala assim, mas essas coisas acontecem. Tantas coisas na nossa cabeça e às vezes a gente esquece do primordial, que é o pagamento da inscrição, né? Outra coisa, a data da prova. A data da prova, dia 11 de setembro. Já mantendo já aquele viés de sempre aplicar as provas em setembro. Quem pode, né, solicitar a isenção? Pessoas que tenham doado medula óssea, tá? Então, existe uma lei que faz esse amparo a essas pessoas, tá? E as pessoas também que estão inscritas no Cadastro Único e nos programas sociais, né? E cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional, tá? Então, essas pessoas podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. Quais são as vagas destinadas para o público de enfermagem, para nós enfermeiros? O total de vagas são 6 vagas, sendo 5 de ampla concorrência e uma para os cotistas. A banca permanece a mesma que a banca da VUNESP, tá? A prova ela é composta de duas partes, né? A parte de conhecimentos gerais, onde contém 8 questões de língua portuguesa, 6 de história do Brasil e 6 de geografia. Essas questões elas valem cada uma 10 pontos, tá? E também tem a parte dos conhecimentos específicos, que também, né, valem 10 pontos e são 40 questões de conhecimentos específicos, tá? Todas essas questões são objetivas, não temos questões discursivas. Já tivemos essas questões discursivas, né, em um determinado momento da prova da SFSEX, mas hoje ela só adota o critério de prova objetiva, tá? E como é que é considerado, como é que você consegue ser aprovado na SFSEX, tá? Isso aqui é o critério mínimo, tá? Eu vou deixar bem claro aqui, não quer dizer que você acertar 50% das questões, né, tanto de conhecimentos gerais quanto de conhecimento específico, você vai ser aprovado. Isso aí depende do quê? Do grau, né, de desempenho dos demais concorrentes, né? Possa ser que a prova esteja extremamente difícil e que a obtenção do índice mínimo seja satisfatório para a aprovação. Mas vamos tentar sempre buscar o melhor. Então, senhores, é nos empenharmos para fazer, se o 100 for possível, vamos fazer 100. Mas se não for, vamos fazer 90, 80, o que for necessário para que nós passamos na prova da SFSEX, tá?
Vamos começar então a falar sobre os assuntos, né? Dentro da administração, nós temos, vamos ser abordadas questões relacionadas à qualidade dos serviços de saúde. Nós vimos lá que ele colocou até mesmo um referencial que é relacionado a um artigo falando acerca da qualidade, de indicadores de qualidade. Então, é um ponto que talvez, né, com grande chance de ser abordado na prova. Então, a gente vai dar um enfoque aí especial. Sistema de informação, organização e gerenciamento de serviços de enfermagem, gestão de processos de trabalho, gestão de pessoal, cálculo, dimensionamento, distribuição, trabalho em equipe, liderança, comunicação, seleção, capacitação de pessoal, recurso material, auditoria e saúde do trabalhador. As mesmas questões, né, os mesmos assuntos que foram colocados no edital do ano passado permanecem no edital de 2022, tá? 2022, vamos ingressar em 2023. Com relação às referências bibliográficas, continua a Kurgan, tá? Então, Kurgan 2016 continua a parte de gerenciamento e enfermagem. O Marques também ele permanece. O Moura também permanece. O Oguiço permanece e Santos permanece, tá? A resolução COFEN 543 é impossível de não ser abordada, então sempre colocar isso como um critério também a ser estudado com mais afinco. Agora, questões que surgiram novas, tá? O compromisso da qualidade, né, que é feito pela CREMESP, ele continua sendo um manual que vai servir de subsídio para a prova. Mas, além desse manual, eles colocaram também um artigo, né? Então, eles colocaram o artigo do Cavalcante, que fala sobre indicadores de qualidades utilizados no gerenciamento da assistência de enfermagem hospitalar. Esse artigo ele foi publicado em 2015 e faz parte do acervo, né, de artigos da UERJ. Muito fácil, os senhores podem buscar tanto no site do COFEN, que ele já coloca lá, mas também, se tiver algum problema, podem buscar também no próprio site da UERJ, tá? Então, na UERJ lá, vocês conseguem olhar, verificar as revistas que são publicadas, né, ano a ano pela UERJ. Desculpe aqui, saiu uma coisa equivocada aqui. Aqui é relacionada a 2022, tá ok? Continuando a nossa parte de assuntos, né, partimos para fundamentos de enfermagem. Dentre os assuntos que vão ser abordados, permanecem os mesmos do ano passado. Então, a gente vai verificar métodos, cálculos, vias e cuidados na administração de medicamentos, hemocomponentes, hemoderivados e soluções, a parte de semiologia e semiotécnica aplicada à enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem, que cai para todas as áreas de enfermagem, tá? Todo cuidado nós podemos aplicar o processo de enfermagem. Então, assim, onde há cuidado de enfermagem, nós vamos aplicar o processo de enfermagem, tá? Segurança do paciente e biossegurança. Dentre essas questões aí, né, relacionadas à parte de fundamentos, nós temos a Lei 8080, que pode ser enquadrada tanto na parte da administração como também na parte de fundamentos de enfermagem, tá? Então, ela vai falar toda aquela parte do SUS, ela tem uma relação também com a própria, né, lei federal, que é a nossa Constituição, que surgiu em 1988. Então, ela vai colocar ali questões que foram debatidas nessa Constituição e que, na verdade, fundamentam, que dão embasamento para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, apesar, né, das Forças Armadas
não serem um sistema público, né, ele, na verdade, pode, a qualquer momento, prestar apoio ao Sistema Único de Saúde, tá? Então, de forma o que também a complementar. Então, se na verdade houver necessidade de que as Forças Armadas prestem cooperação ao Sistema Único, isso será feito, como já aconteceu em outras situações, em 2007, né? E em outros casos aí, como a própria situação da pandemia de Covid-19, né? Que foi no ano de 2020 e 2021. Continuamos com Carpenito e agora surgiu, né, uma nova um novo manualzinho que são recomendações para organizações de serviço e preparos de equipes de enfermagem. Então, os senhores estão vendo que surgiram, né, novos manuais, surgiram também questões de artigos para serem explorados, ou seja, a questão científica está cada vez mais evidente, né? A questão de pesquisa está cada vez mais evidente dentro das Forças Armadas, tá? Então, vamos nos empenhar para passarmos logo, porque daqui a pouco eles vão cobrar muito a questão da titulação. Ainda na parte de fundamentos, nós continuamos com o Potter, né? A Figueiredo, que é a Nébia Figueiredo, que fala sobre feridas, o Tanuri, que vai falar também sobre a sistematização da assistência de enfermagem, o Taylor, que vai falar sobre fundamentos de enfermagem, Barros, que aborda a questão da anamnese e exame físico, e tem o Baton, né? Que vai falar sobre a terapia intravenosa. Então, são coisas que vão ser abordadas dentro da parte de fundamentos. Novos assuntos, né? Então, uso de medicamento seguro, né? Uso seguro de medicamentos. Guia para preparo, administração e monitoramento do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Então, isso daqui, né? Essa parte da segurança no preparo de medicamentos, na administração de medicamentos, vai cair na prova. Então, essas questões, esses assuntos que eu coloquei em evidência em vermelho, são os assuntos novos, né? Foram as inclusões que surgiram no edital de 2022 e que, com certeza, né, vão ser abordados na prova, né? Com certeza não, tem uma grande probabilidade de serem abordados na prova. Então, vamos nos focar para fazer exercícios, para ler sobre as questões de medicamento seguro, né? Os 5 certos, a questão da segurança do paciente. Todas essas questões eles podem estar interrelacionadas, interligadas em uma única questão da prova, tá? Então ele pode fazer um assunto que vai abordar diferentes áreas para falar numa só questão. Outra coisa, a questão da ferida. A gente viu que ele cobra a nébia, mas colocou agora a gamba também. Então, ferida é uma questão, né, que é relacionada intrinsecamente ao cuidado, né, de enfermagem. O enfermeiro, ele tem, quem cuida de feridas hoje, nós temos hoje áreas, né, especializações e até subespecializações dentro de uma grande área relacionadas à prática de enfermagem. Então, hoje o enfermeiro ele está muito à frente nessa questão de cuidados com feridas. Então, hoje a gente tem a enfermagem dermatológica e dentro da enfermagem dermatológica nós temos várias sub-áreas relacionadas, interrelacionadas com o cuidado com feridas, tá? Então, é um assunto que é extremamente relevante dentro da prática de enfermagem e que nós, enfermeiros, né, temos que
garantir a qualidade desses usuários que por acaso tenha algum tipo de lesão e que precisem de cuidados para que essa lesão seja cicatrizada, para que ele tenha uma melhoria na qualidade de vida. Então, esses aspectos relacionados ao cuidado com feridas também é um assunto que vai ser abordado, já que ele colocou duas bibliografias falando sobre feridas. Mas medicamento, com certeza, vai cair cálculo, vai cair alguma coisa de estabilidade, pode ser que fale alguma coisa de estabilidade, a questão do cuidado, né, dos 5-6, alguma coisa relacionada também ao próprio cálculo de medicações. Então, cuidado com essa questão de medicação. Se você ainda tem dúvida acerca de cálculo de medicação, cuidado, interação, alguma relação, né? Não é todas as drogas que nós temos que ter em mente que tem a interação, mas tem algumas que nós temos que ter na nossa, né, dentro do nosso critério de análise, né, de crítica, nós temos que saber que podem, né, se elas combinadas, elas podem precipitar, e aí, na verdade, o benefício, né, da droga não vai ser atingido. Então, isso daí precisa ser visto, as dúvidas precisam ser sanadas, porque vai cair medicação, já que nós vimos ali que tem também 3 bibliografias falando sobre o assunto. Continuando aí a questão da avaliação, nós temos também a manutenção da captação, né, da questão da atuação do enfermeiro na captação e transplante de órgãos, a própria SAI, né, a gente já viu, e ele permanece com a resolução COFEN, e partimos agora para a parte médico-cirúrgica. Dentro da parte médico-cirúrgica, continuam a ser abordados assuntos relacionados ao cuidado de enfermagem ao paciente com problemas de sistemas orgânicos, neurológicos, respiratórios, cardiovascular, digestório, renal, urológico, ginecológico, endócrino, hematológico, musculoesquelético, dermatológico, a própria SAI aplicada ao paciente da clínica médica e cirúrgica, tá? A teoria e prática do cuidado com feridas e ostomias, assistência de enfermagem perioperatória, assistência de enfermagem no centro cirúrgico e no centro de material esterilizado, ações de enfermagem na prevenção, controle e combate de infecções hospitalares, processamento de artigos médicos hospitalares, tá? Dentro das referências bibliográficas, continuamos com o manual, né, da Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico. Também, né, temos também o manual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre segurança do paciente em serviços de saúde, limpeza e desinfecção de superfícies. Continuamos também com o manual da Organização Mundial de Saúde, segundo desafio global para a segurança do paciente, cirurgias seguras salvam vidas. Também continuamos com o MEC, né, com cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico, e a Brunner, que é o Tratado de Enfermagem, 13ª edição, né, no ano de 2016. Agora, com relação aos assuntos de emergências e cuidados intensivos, temos no edital de 2022 os mesmos assuntos de 2021. Então, a gente vai ver assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, suporte de vida em situações de traumatismo em geral, suporte de vida em situações de queimadura, suporte de vida em situações de dores torácicas, abdominais, suporte de vida em situações de edema agudo de pulmão, suporte de vida em crise hipertensiva, suporte de vida em situações de infarto agudo do miocárdio, suporte de vida em situações de acidente vascular encefálico. Continuando ainda, suporte de vida em situações de estado de choque, em situações de parada cardiorrespiratória, intoxicação exógena, a questão do acidente ofídico,
a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, na terapia intensiva, condutas de enfermagem para paciente grave e terminal, atendimento de urgência e emergência, desastres naturais e catástrofes. Vocês sabem que eles adoram esse manual, tá? Acolhimento com avaliação e classificação de risco, captação, doação e transplante de órgãos e tecidos. Aí vem as referências bibliográficas de 2022, tá? Aqui saiu 2021, mas é 2022, então permanece. Norton conhece também o Manual de Atendimento Pré-Hospitalar, o PHTLS, tá? Também temos o American Heart, que de 2015, e também as atualizações, né, de 2017. Foi também, permaneceu a questão da Viana e foi incluído Santos relacionado à urgência e emergência para a enfermagem do atendimento pré-hospitalar à sala de emergência, tá? Para a saúde do idoso, os assuntos permanecem o mesmo. Então, a gente tem a Política Nacional da Saúde da População Idosa, temos cuidado de enfermagem à população idosa e à sua família, temos a sistematização da assistência de enfermagem. Continua Freitas e Gonçalves. Agora, com relação à saúde da mulher, nós temos no edital de 2022 o planejamento familiar, a assistência de enfermagem à saúde da mulher, né? No pré-natal, parto, puerpério, a atuação do enfermeiro na prevenção e no controle do câncer de colo de útero e de mama. Aqui ele colocou alguns manuais, inclusive do INCA, tá? A assistência de enfermagem à mulher no climatério e na menopausa, prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência contra a mulher e adolescente. Aí surgiram os novos manuais, né? Então ele colocou o Manual do Ministério da Saúde, que trata das diretrizes de atenção à gestante. Então ele vai falar sobre a cesariana, quando tem que ser feita a cesariana, aquela questão do incentivo ao parto normal, tá? Outro manual que ele coloca é o próprio manual que vai falar sobre o parto normal. Então, os senhores vão ver quais são. A cesariana é uma urgência, uma emergência. Ela não é, né, não era para ser uma cirurgia eletiva, mas hoje, né, no Brasil principalmente, nós vimos que o número de pessoas que praticam, né, que adotam a cesariana é muito maior do que o parto normal, né? Ainda existe aquele medo do parto normal e aí a cesariana é sempre colocada à frente do parto normal, do parto natural, tá? A questão da humanização, os senhores vão ver em ambas, a questão da abordagem da humanização, tá? A questão da violência obstétrica também é muito falado, muito difundido. Então, tenham cuidado com esses pontos. Outra coisa que eu falei para os senhores, eles suprimiram aqueles manuais do Covid, tá? Mas entrou o manual de recomendação para assistência à gestante e à puérpera frente à pandemia de Covid, porque são mais vulneráveis. Então, tem que se ter um cuidado com relação ao tema da Covid-19 quando falarmos de gestante e puérpera. Outra coisa que foi colocada foi também o manual que fala sobre o climatério e a menopausa. Também foi colocado um manual que fala sobre estratégias de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. Então, são temas, né, que são temas polêmicos, que são amplamente debatidos tanto pela mídia, mas que fazem parte do escopo, né, muito relacionado ao cuidado. Por quê? Porque essas mulheres vítimas de violência, elas vão dar entrada no hospital. E aí é necessário que o enfermeiro saiba o manejo, não é porque é um hospital militar que não há
nenhum tipo, né, de mulher que sofra esse tipo de violência. Então, pode acontecer e é necessário que tenha-se o cuidado, que se saiba como agir mediante a tal situação. Outra coisa que também foi colocada foi a saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, aquelas questões acerca do planejamento familiar, né? Então, são assuntos que vão ser abordados também nesse manual e que podem ser objetos o quê? Da nossa prova. A própria questão do pré-natal de baixo risco, que é feito por nós, enfermeiros, e aqui colocando os manuais do INCA, né? Um tratando da questão do câncer de mama, da detecção precoce, e a outra tratando sobre o rastreamento do câncer de colo de útero, né? Então, ambas bibliografias do INCA e também, né, com certeza vamos ter questões de saúde pública. Continuando agora falando sobre saúde mental, os assuntos abordados em 2021 permanecem sendo abordados em 2022. Então, ele vai abordar a questão da Política Nacional da Saúde Mental, a rede de cuidados em saúde mental, os processos patológicos e o contexto psicossocial da doença, a assistência de enfermagem a pacientes com transtorno mental, emergências psiquiátricas e a política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas. Vai continuar o VIDBEC e o SADOC permanecem como referência bibliográfica para saúde mental. Só que existem alguns manuais, né, que estão vinculados tanto à parte de saúde pública, mas que também têm relação com a parte de saúde mental. Então, como eu falei, são assuntos que são integrados, então são multidisciplinares, né, que vão acabar convergindo numa única questão. Então, pode ser que tenha uma disciplina, que é a saúde mental, que vai se fundir com a parte de saúde pública, né? Numa única questão. E aí eles vão pegar esses manuais e vão abordar essas questões. Bem, continuando, agora a gente vai para a parte de políticas públicas. Como eu falei, é a parte mais pesada do nosso edital. Ela corresponde a cerca de 60% das questões do concurso da VUNESP. E não vai ser diferente, não pensem que vai ser diferente esse ano. Por quê? Porque a gama de manuais que estão relacionados no nosso edital são enormes, né? Todos eles muito voltado para a parte de saúde pública. Então, vai ter essa pegada de saúde pública, continuar tendo essa pegada de saúde pública. Os assuntos continuam sendo o mesmo, mas os mesmos, né? Mas a questão da referência bibliográfica mudou. Então, eles tinham no ano anterior de 2020 e 2021, eles abordavam muito a questão da própria Covid-19, né, já que a gente estava vivendo o boom da pandemia. Essa abordagem, ela foi mais, como eu falei para os senhores, ela foi fragmentada. Hoje, eles vão abordar isso na saúde da mulher, tá? A questão do próprio Zika e chikungunya também eles deixaram um pouco de lado e trouxeram muita questão da própria hipertensão arterial, da diabetes. Então, essas questões da própria saúde da mulher. Então, essas questões começaram a ser mais enfatizadas. Outra coisa, a questão da notificação compulsória, que eu falei lá no início, eles colocaram a relação nova de doenças que precisam ser notificadas. Então, tem que baixar essa listagem, tem que colocar ela à frente, né, num local onde eu possa visualizar inúmeras vezes, para que faça uma memória fotográfica desses assuntos e consigam matar a questão logo de cara na prova, né? Então, continuando, ele vai falar sobre
IST e AIDS, do Programa Nacional de Imunização, não foi verificado a abordagem do calendário. O que eles querem que você saiba são os eventos adversos relacionados à imunização, o controle da tuberculose. No ano anterior nós tínhamos N manuais, inclusive um que era sobre a coleta de escarro. Foi abolido, tá? Não vai ser abordado esse ano. Como eu falei, a questão do próprio dengue, da zika, da chikungunya também não foram levantados, né, manuais específicos. Saúde do trabalhador continua, a doação de sangue e órgãos continua, a política nacional de atenção às urgências continua, a atenção ao homem continua, a população indígena, a atenção à saúde ambiental e as práticas integrativas e complementares, né? As referências bibliográficas, então nós temos lá, continua o Manual de Medicina de Desastres, continua a Política Nacional de Atenção às Urgências, a Política de Atenção à População Indígena, e aí entra, né, o manual, né, que vai falar sobre a questão das doenças transmissíveis, tá, do ano de 2014. Aqui continua ainda a questão do regulamento técnico com relação aos sistemas de transplante, a questão da revisão das diretrizes de organização da atenção básica, a própria reformulação da Política Nacional de Atenção às Urgências, a questão da própria reforma psiquiátrica e política, como eu falei, ela pode ser abordada em conjunto com a saúde mental, né? Então, relacionar a saúde pública com a saúde mental, a questão do envelhecimento da pessoa idosa, também saúde da população idosa, junto com saúde mental, tá? A política de atenção integral à saúde do homem, a gente já viu, né? As práticas integrativas também. A questão da saúde mental, já verificamos que existe, né? Esse manual também. O manual que vai falar sobre estratégias para cuidados com pessoas de doenças crônicas, a diabetes, que é o caderno 36, o caderno 37, que vai abordar a questão da hipertensão arterial, né? A questão do cuidado com a pessoa crônica, que é o caderno 35, então o caderno 35, 36 e 37 permanecem, né? A questão do guia de uso de hemocomponentes, os protocolos de intervenção para o SAMU continuam, a questão da vigilância à saúde do trabalhador e da trabalhadora, a política também para atenção aos usuários de álcool e droga continua, a própria questão da classificação de risco, né? A questão da vigilância ambiental continua, o guia de bolso de doenças infecto-contagiosas, a questão do próprio manual de vigilância epidemiológica e eventos adversos pós-vacinação, o manual de normas e procedimentos para vacinação, o manual de rede de frios, e aí entram os novos manuais. Então, entra o manual, um protocolo clínico de diretrizes e terapêuticas para atenção integral a pessoas com IST, que esse manual é de 2020, tá? E entra também um guia de vigilância à saúde de 2021. Então, guias novos que entraram aqui dando, né, deixando os guias de 2019 e tendo essa reformulação. Para a IST foi colocado de 2020 e para a questão da vigilância e saúde, o de 2021, tá? O guia de vigilância epidemiológica, ele também fez uma repaginada, ele deu uma repaginada, né? E agora ele sofreu essa retificação, deixou de ser de 2019, passa a ser de 2020, tá? 22, desculpa, só fazendo aqui
uma ressalva, 2022. Outra coisa que também sofreu revisão foi o próprio manual para controle de tuberculose, tá? Então, antes era de 2018, agora de 2019. Outra coisa foi o Guia de Vigilância em Saúde, que deixou de ser 2019 e ele incluiu a segunda e a quinta edição. Então entraram o Guia de Vigilância em Saúde, segunda edição, e também aqui o Guia de Vigilância em Saúde de 2022. Outra coisa que eu já falei anteriormente, né, a questão da própria lista nacional de notificações compulsórias, ele colocou uma bem atualizada de 2022, tá? E colocou também o manual de pé diabético de 2016. Então, ele vai abordar algum teste relacionado à detecção de neuropatia periférica. Então, tenham cuidado com essas questões. Roqueirol continua, tá? Então, aquele guia de epidemiologia e saúde continua. E aí entraram algumas diretrizes, né, das sociedades que poderão ser abordadas tanto na saúde pública quanto na parte de terapia intensiva, tá? Então entrou a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Ele colocou aqui um artigo de 2021, colocou também uma diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2022, tá? Colocou também uma diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes relacionada à neuropatia periférica. Então, é uma coisa que eu já falei há pouco e volto a enfatizar que vai ser cobrada. E colocou também uma diretriz correlacionada à hipertensão de 2020. Deem uma olhada com carinho nisso, tá? Nesses assuntos, porque com certeza serão abordados. E entrou também, né, o PAIM com relação à saúde coletiva, teoria e prática. Com relação à deontologia e ética, os assuntos continuam sendo a resolução COFEN 564, o OGISO também, que faz uma abordagem ético-legal, permanece, né? E aí a gente precisa falar agora um pouquinho da nossa banca, né? A nossa banca é uma banca de vestibular, então ela tem essa questão de colocar assuntos de múltipla escolha, ela trabalha bem na integração, na interrelacionalidade dos assuntos, então vai ser multidisciplinar, de diferentes disciplinas dentro da área da enfermagem, então vai ter uma abordagem que vai ser uma pegada de saúde pública junto com a própria questão da médico-cirúrgica, né, a questão da urgência e emergência, né, no atendimento pré-hospitalar. Então, tenham cuidado na hora de fazerem as questões, leiam com atenção, né? Cuidado também quando a questão pedir a opção errada. Isso é uma coisa até condenada nos concursos públicos, né? Mas não é proibida. Ela é condenada, mas não é proibida. Então, se eu verifico que ele quer a negativa, né? Aquela exceto, a que não corresponde, faço logo, grifo logo, destaco essa negativa e boto na minha cabeça que ele quer a negativa. Por quê? Porque se você lê, né, de uma forma rápida, às vezes a gente quer fazer a questão de forma rápida e quer passar logo para um outro assunto, você vai olhar a primeira questão, ele coloca a primeira questão como uma assertiva correta. Então, você vai olhar lá e vai falar assim, cara, a correta é letra A, e vai deixar de ler as demais. E aí você marca a questão de forma errada, porque você não prestou atenção no comando da questão. Tenham cuidado com isso, tá? Não percam o foco. Mudaram, sim, a gente viu que teve uma pegada diferente, né? Que a banca
ela mudou bastante coisa, mas nada é para criar pânico, né? Isso aí não tem como causar pânico agora. Nós ainda temos um tempo aí, né, para trabalhar esses assuntos, tempo esse que vai ser necessário, vai ser, na verdade, essencial para que atualizemos os assuntos, trabalhemos de forma bastante calma com os senhores e também macetada, colocar isso de forma bastante facilitada para quando chegar na prova os senhores olharem para aquilo dali e já verificarem o assunto como se já tivessem estudado já desde o início, tá? Isso não é uma questão, né, que cause estranheza. Hoje os concursos públicos estão cada vez mais concorridos, então é normal que as bancas adotem essa postura de tentar dificultar ainda mais os concursos. Mas, como eu falei, a dificuldade vai ser resolvida. Então, todos os assuntos que foram apresentados aqui vão ser abordados no nosso curso, tá? Eu enfatizei e volto a falar novamente a questão da prática. Não se consegue chegar à perfeição sem a prática. Então, é hora de apararmos as arestas através do que? Da nossa prática e criarmos rotinas. Então, hoje eu tenho que abrir mão de uma determinada saída, de um determinado lazer para estudar. Eu vou fazer isso, tá? O momento agora é de concentrarmos os nossos esforços nos estudos. Isso para quê? Para garantir no final a nossa aprovação. E tenho certeza que isso vai acontecer, né? Desejo a todos mais uma vez bons estudos. Um grande abraço. Vamos nos ver em breve nos nossos conteúdos aí. Continuem estudando e não fiquem nervosos, porque esse não é o fim do túnel. É apenas o início de uma grande conquista, tá? As dificuldades vêm para tornar elas ainda mais o quê? Mais saborosas, né? A vitória se torna mais saborosa. Então, sucesso a todos aí, um grande abraço e até breve.